Aí resolvi ser candidato a prefeito da cidade de São Paulo. Olha que vontade de tomar bolachada. Né? Para disputar com Fernando Haddad. O Fernando Haddad era prefeito de São Paulo. Estava disputando a reeleição. Ele disputando a reeleição e eu a eleição. 2016, Monarca, 2016. Primeiro, prévias do PSDB. Você vê que eu estou ficando especialista em prévias, né? Prévias do PSDB. Eu não tinha nenhuma experiência na política, nenhuma experiência no PSDB, embora fosse filiado desde 2001. Eu gostava do PSDB, como gosto até hoje. Estamos falando de 2016, 15 anos depois. Aí todo mundo olhando, puta, esse cara é um chato, né? Vem aqui querer incomodar, a gente não é da política, tá? Vem querer disputar. Aí falaram das prévias. Eu falei, eu topo, eu participo das prévias. E acho que eles falaram, bom, vamos dar uma chance para esse menino aí, para ver se ele desiste, porque não entende nada, não conhece ninguém. Eu não desisti, ao contrário, eu me empenhei, fui dedicado, participei das prévias, fui na periferia, fui falar com os diretórios, os militantes, os filiados do PSDB, e o que aconteceu? Ganhei as prévias do PSDB, disputando com gente grande e boa, não era com gente ruim, era o André Matarazzo, que tinha sido ministro de Estado, embaixador do Brasil em Roma, secretário de Estado, foi ministro Fernando Henrique, uma pessoa preparada, meu amigo. Era vereador. A gente conversou com ele, né? A gente conversou com ele. Pareceu bem passado. inteligente. Não, mesmo. muito, inteligente, preparado. Sim. Aí tinha o Ricardo Tripoli, deputado federal, líder do PSDB na Câmara Federal. Tinha acho que 8 mandatos. A família Tripoli é uma família que está na política aqui em São Paulo. Também um sujeito preparado, experiente na política. Aí tinha o Zé Aníbal, suplente de senador e ex-presidente do PSDB, ex-deputado federal, ex-vereador. Enfim, sujeito também preparado, fundador do PSDB. E o Bruno Covas, meu amigo querido que se foi. O Bruno era o deputado federal mais votado do PSDB no Brasil, não era em São Paulo, do Brasil. Eu fui enfrentar os 4 nas prévias. Quis o destino que eu pudesse vencer, venci as prévias. Convidei o Bruno para ser o meu vice, depois de ter vencido. O Bruno aceitou. O partido todo, o PSDB, Monarca, falou, mas você é maluco? Você não entende nada de política mesmo. Chapa pura em São Paulo para ganhar do PT, que o Lula não estava preso. O Lula estava fazendo campanha para o Fernando Haddad. Dilma era presidente da República. Então não era uma situação, vamos dizer, confortável enfrentar o prefeito, Fernando Haddad, Lula fazendo campanha para o Fernando Haddad e Dilma operando para o Fernando Haddad. Aí me criticaram porque eu escolhi o Bruno e ia fazer chapa pura. Eu falei, não, eu vou fazer chapa pura. Com o Bruno. O Bruno muito menino, o Bruno tinha 35 anos, muito menino e tal. Vocês não vão ganhar nada, você não entende nada de política. Então, bom, vai aí. Aí, sabe do tipo, vai que agora vai se lascar. Hein? Por que você escolheu o Bruno? Porque eu gostava muito do Bruno. Eu trabalhei com trabalhei com o avô do Bruno, o Mário Covas. Eu fui secretário do Mário Covas. Aí que eu contei uma parte da história, quis encurtar um pouquinho, e eu adorava o Mário Covas, falecido avô do Bruno Covas. E eu conheci o Bruno menininho, cabeludão e tal. E sempre gostei muito dele, como gostei muito do Mário e da dona Lila, a avó dele e do avô. E eu gostava do Bruno. O Bruno sempre foi uma pessoa sincera, aberta, com atitude, com personalidade. E aí convidei o Bruno. E ganhamos as eleições em primeiro turno. Isso é muito louco. Igor, devia ter uma primeira pesquisa feita pelo Ibope, lembra? O Ibope não existe mais, naquela época existia. Sabe quanto eu tive na primeira pesquisa? 8 meses antes da eleição. 8 meses antes da eleição. 1%. Quase nada. Eu lembro disso. 1%. Totalmente desanimador, né? Putz, o cara com 1%. O primeiro era o Celso Russomano, tinha 28%. O segundo era a Marta Suplicy, com 24%. O terceiro era o Fernando Haddad, com 17%. Depois ainda tinha Luiz Erundina, acho que tinha 12%. Depois tinha o falecido Major Olímpio, que era deputado, tinha 6%. E eu estava lá embaixo, na rabeira, com 1%. Nada mais animador, né? Eu falei 28, não. 38 tinha o Russomano. 38 pontos tinha o Russomano. O Haddad realmente não foi bem aceito pela população de São Paulo, né? Porque ele era o prefeito, atuante e estava com 17% na reeleição, quer dizer que não foi aprovado. Né? Isso de 2016 já tinha um sentimento anti-PT grande. Acho que estava borbulhando, né? Começando esse movimento anti-PT. Mas, de toda maneira, Dilma era presidente, era PT. Sim. Lula estava solto, estava, enfim, fazendo campanha, não tinha sido preso. E o Fernando Haddad, enfim, era o prefeito da cidade. Então, você vê que o que faz a diferença é trabalho, dedicação, perseverança, confiança e montar um bom grupo. Foi o que eu fiz com o Bruno Covas. E depois, a partir daí, fizemos uma boa campanha na periferia de São Paulo, ganhamos a eleição. Primeira vez que um candidato ganha a eleição em primeiro turno.
Em São Paulo? Primeira vez. Sério? Nunca. Na história? Na história. Caralho. Foi só essa vez, com 53. Saímos de 1 e fomos para 53. Que é muito maluco, a que tu atribui essa virada fenomenal, assim? Trabalho, dedicação e verdade. Não, e eu fui não dá dica nenhuma, pô. Como que não é? Não, e eu fui ali também o anti-PT. Naquele momento, eu fui o anti-PT, porque eu não era da política. Assim? Não, concretamente não. E eu me posicionei, como me posiciono até hoje. Eu não quero ser desrespeitoso com ninguém. Mas a minha posição continua sendo uma posição anti-PT. Mas eu não quero com isso também ser grosseiro com ninguém, nem condenar ninguém que, enfim, goste do PT ou que tenha preferência pelo PT. Mas naquela circunstância era a minha posição, continua sendo até hoje, também daqui com toda a liberdade e toda a sinceridade. Depois, em 2018, o PSDB precisava de um candidato para disputar o governo, porque não queriam entregar para o Márcio Cuba, o Márcio França, que era do PSB, Partido Socialista Brasileiro. Quem é que tem chance aí para ganhar do Márcio França? Aí, Márcio Cuba. Márcio Cuba. O João Dória. Putz, mas eu sou prefeito, eu não estou com vontade de sair, não. Se não for você, o PSDB vai perder a eleição. Depois de 30 anos ou 28 anos como governo, vai perder o governo para um partido de esquerda, para o PSB, Partido Socialista Brasileiro. Putz, pensei, aí tá bom. Vou lá, tive que renunciar à prefeitura. Não é fácil renunciar um mandato. Eu tive mais de 3 milhões de votos. E a população deve ter ficado meio puta, né? Claro que ficou, né? Com razão. Você foi eleito para aquilo, depois você teve que renunciar para poder defender o governo. Mas eu entendi que eu fazia aquilo, eu ia criar uma enorme frustração dentro do PSDB. E eu sou corajoso. Aí eu topei, falei, tá bom, vamos lá. Aí fui disputar outra prévia. Prévia, mesmo tendo sido prefeito, fui disputar prévias. Aí mais 3 outros candidatos bons também disputando as prévias em 2018. O resultado, ganhei as prévias, depois ganhei a eleição para o governo de São Paulo. Então O Márcio França realmente chegou perto de ganhar? Ele foi competitivo, foi para o segundo turno, sim. Entendi. No primeiro turno tinha 13 candidatos, tinha o Paulo Scaff, tinham muitos candidatos. O Celso Russomano de novo disputou, aliás começou liderando, depois caiu. Tinham vários candidatos disputando. E ele foi para o segundo turno, foi um candidato competitivo. Deu trabalho, mas nós ganhamos. Agora você viu, disputei 2 eleições em 3 anos e venci as 2 eleições. Eu estou com 4 anos e meio de vida pública. Eu adoro o que eu estou fazendo, gosto de ajudar as pessoas, gosto de ajudar principalmente quem mais precisa. Como eu vivi essa experiência do outro lado, sem dinheiro, com dificuldade, sem dinheiro para pagar a luz, minha mãe chorava toda noite. Enfim, essas coisas que você não esquece, a dificuldade que você não esquece. Mas ao invés de ficar revoltado, eu transformei tudo isso em aprendizado, Igor. Tudo isso para melhorar a minha condição de acreditar nas coisas, ter fé em Deus. Eu sou católico, faço as minhas orações, acredito, faço as minhas preces, agradeço, peço desculpas, eu faço a minha autocrítica também. Que quando você fala com Deus, você faz a sua autocrítica. Você pode fazer os seus pedidos. Mas é importante ter autocrítica e pedir perdão. Errei, fiz errado. Não é só pedir e não é só agradecer. Também reconhecer quando você erra. Então tudo isso me ajudou. Eu comecei muito precocemente tudo. O meu trabalho, depois a própria vida política. Alguém de fora da política disputar a prefeitura não é normal. Foi o primeiro na história da prefeitura de São Paulo. Alguém ainda, vamos dizer, recém-ingressado na política, disputar o governo do Estado de São Paulo e ganhar, também foi um fato inédito. Há quem diga que você foi um dos primeiros dessa nova leva aí que está rolando na política, né? Que está rolando meio que um outsiderismo, né? Que cada vez mais entra em evidência. Ou, tipo, as pessoas elas não querem votar num cara que estava lá, que é o establishment, que é o cara de sempre. Elas estão sempre buscando agora alguém que é um novo. Alguém que, um cara que eu nunca votei na vida, uma nova opção que é totalmente diferente. Isso aconteceu. Em 2016, Monarca, foi exatamente o que aconteceu. Foi exatamente isso que aconteceu. Já em 2018, já era um clima diferente. Bolsonaro era candidato a presidente. Era o Bolsonaro versus Fernando Haddad, porque o Geraldo Alckmin perdeu no primeiro turno. Eu votei no Alckmin no primeiro turno. Fui leal ao meu partido, ao PSDB. Mas no segundo turno eu não ia votar no PT. Eu ganhei do Fernando Haddad, como é que eu ia votar no PT? Eu fui anti-PT também.